O desrespeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência é um obstáculo a mais para quem tem dificuldade em se locomover. Um exemplo é a falta de ônibus adaptados. O descaso levou o Ministério Público Federal em Goiás a cobrar providências na Justiça a 3 empresas de transporte interestadual. A ação pede ainda um olhar mais atento dos órgãos fiscalizadores. Há 15 anos, Débora precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Ela se adaptou à nova condição. O problema surge quando chega a hora de usar o transporte público. Os veículos não adaptados são um obstáculo. Precisamos ser carregados para poder entrar no ônibus. O banco também é bem desconfortável. A acessibilidade do ônibus, infelizmente, ela é zero. A Lei 13.146 de julho de 2015 determina que o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e eliminação de obstáculos e barreiras ao seu acesso. A luta pela acessibilidade é uma preocupação constante da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. A não adaptação dos ônibus é um exemplo claro de que ainda falta conscientização às empresas de transporte. Ele não oferece condições de embarque da pessoa com deficiência de uma forma livre e desembaraçada. Tem obstáculos, tem escadas, tem portas estreitas, o que dificulta realmente o ingresso da pessoa com deficiência dentro do transporte interestadual. O seu José Nunes está sempre na estrada. Ele é atleta e viaja muito. Mais do que superar os adversários, ele precisa vencer os obstáculos no embarque e desembarque dos veículos. As portas é muito estreitinha e o degrau é difícil demais subir com a gente pendurado. Machuca que tem que apertar, abraçar e apertar a gente debaixo da conta para subir. É muito complicado. Eu estou quase parando de viajar. O Ministério Público Federal em Goiás ajuizou ação civil pública contra 3 empresas de transporte interestadual: Viação Real Expresso, Viação Araguarina e Empresa Gontijo de Transportes. O MPF quer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja respeitado, com a adequação dos ônibus ou mesmo a renovação da frota. Os ônibus não estão oferecendo as rampas de acesso, os elevadores para que o cadeirante possa ter acesso interno dentro do ônibus, o espaço interno, as cadeiras dobráveis, ou seja, os critérios que a legislação prevê para que o cadeirante possa se locomover com dignidade. O prazo final para que a adaptação da frota fosse realizada terminou em janeiro do ano passado. E até hoje as empresas de transporte interestadual não se adequaram. Apesar disso, os veículos circulam com o selo de acessibilidade. A ação pede também que o Inmetro fiscalize todos os ônibus de transporte interestadual e que conceda certificado de acessibilidade somente aos veículos adaptados. Segundo provas obtidas pelo MPF, a negligência na fiscalização permitiu a liberação de ônibus inadequados. A mesma exigência se faz à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT informou que já fez mais de 500 autuações. O que a gente verifica numa simples ida à rodoferroviária é que esses ônibus estão com selos, mas na prática eles não têm todos os itens necessários para oferecer ao cadeirante a plena acessibilidade. Em nota, o Inmetro informou que ainda não foi notificado da ação civil pública, mas que vai atuar em conjunto na análise e na orientação da adequação do transporte interestadual, seguindo os critérios de acessibilidade. Já a NTT confirmou que foi notificada e que em breve vai se manifestar a respeito da ação civil pública.